Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Escrita Terapêutica para Todos. Hoje, dia 30 de julho, nós vamos aqui conversar, falar sobre o arquétipo, um arquétipo que é essencial na nova era da escrita, que é a escritora cirurgiã. Antes da gente mergulhar profundamente nesse conteúdo, há alguns lembretes para vocês. Fiquem comigo até o final da aula, porque eu vou entregar um presente super especial e exclusivo, que é o kit da escritora cirurgiã. Nas outras aulas vocês também já receberam os kits, certo? E lembra, esse projeto ele tem o apoio da PNAB, então ele segue gratuito somente até amanhã. Depois disso, ele não vai estar mais disponível gratuitamente. Mas existem 3 formas de você garantir o teu acesso vitalício ao curso e às atualizações. Primeira forma é você assistir até a aula 3 do módulo 3. Segunda forma, você preencher o formulário de depoimento que está lá no grupo. Mas ele só vale se você assistiu pelo menos uma aula e fez pelo menos um exercício. E a terceira forma é você adquirir o acesso, que eu vou colocar um valor simbólico entre 10 a R$19,90, que eu ainda vou definir, e aí você pode adquirir ele, mas eu vou contar certinho amanhã, tá? Na aula de amanhã. E agora sim, vamos falar sobre essa energia potente da cirurgiã, o arquétipo da escritora cirurgiã. A escritora cirurgiã é aquela que habita o limiar entre os dois mundos. Então ela está no teu mundo antigo e teu mundo atual. Ela representa um momento interno de ruptura, de transição, de desconforto profundo. Um momento em que nós nos sentimos divididos. Parte de nós ainda está presa ao passado, ao que foi, e a outra parte de nós, ela já quer nascer para o novo, para uma nova pessoa. Então, esse é um lugar de atravessamento, um lugar de confusão, de silêncio também, porque não é uma fase em que a gente tem todas as respostas. É uma fase em que a gente está ali fazendo escolhas. Nada mais parece material, as referências do passado elas já não funcionam, mas o novo também não tem uma forma ainda. E isso causa dor, causa desconforto, mas também pode gerar uma precisão extraordinária. A escritora cirurgiã, ela vem com um bisturi simbólico. Ela não tá aqui para ser boazinha, ela não tá aqui para ser suave, ela não tá aqui para ser romântica. Ela tá aqui para cortar, ela tá aqui para separar aquilo que é essencial daquilo que é excesso na nossa vida, para escolher a verdade ao invés das máscaras, dos disfarces. E ela se manifesta na escrita como clareza, como coragem, como uma linguagem que atravessa, que delimita e também reposiciona. E escrever nesse momento é uma necessidade vital. Não tem mais espaço para a gente ficar fingindo, ou a gente escreve ou a gente adoece, ou a gente escreve ou a gente se perde. A escrita cirurgiã, ela escreve para manter também a sanidade, mas também para reconstruir a sua vida com um fundamento. Ela não escreve muito, ela escreve aquilo que é necessário, que é preciso. Ela é exata como uma flecha e ao mesmo tempo ela é tão sensível que sente antes mesmo de conseguir nomear. Esse arquétipo ele também representa a integração, o momento em que você não pode mais ficar se escondendo de si. É o momento que você já atravessou demais para você conseguir voltar para trás. Agora é a hora de você unir então aquilo que estava separado e transformar isso em algo extraordinário. E como que a gente sabe se a gente está vivendo nesse arquétipo agora? Bom, a escritora cirurgiã, ela se manifesta quando você sente uma urgência de você escrever sobre coisas que antes você ficava evitando. Quando as palavras, elas saem cortantes, elas saem diretas, sem rodeios. Quando você não consegue mais ficar fingindo que tá tudo bem, entendeu? Ela aparece naqueles momentos em que você já tá cansada de ser gentil, com aquelas situações que só machucam você. Quando você finalmente decide escrever aquela carta que você nunca enviou,
Quando você finalmente põe no papel os sentimentos que você ficou engolindo por anos. Então, é uma energia que te faz escrever até de madrugada, não por prazer, mas porque é uma necessidade. Como se as palavras elas fossem um remédio. Como se escrever fosse a única forma de você continuar respirando. A cirurgia, ela também surge quando você está reorganizando a tua vida, quando você precisa tomar decisões difíceis, quando você está cortando vínculos tóxicos, padrões limitantes, crenças que não servem mais. Ela ajuda você a escrever listas do que fica e do que vai embora, a definir limites no papel antes que você consiga estabelecer eles na vida, de fato. A processar perdas, términos, mortes simbólicas do antigo eu e do novo eu. A escritora cirurgiã tem uma característica única. Ela é econômica nas palavras, mas ela é devastadoramente precisa. Ela não precisa de frases longas ou metáforas enfeitadas. Uma palavra bem colocada vale por 1000 explicações. Um silêncio bem posicionado comunica mais do que um discurso inteiro. E quando você está nesse arquétipo, a sua escrita ela ganha uma qualidade quase que mística. É como se cada palavra que você escreve saísse do universo. Você escreve e se surpreende com a tua própria lucidez mental. É como se toda a confusão interna ela se transformasse em clareza no papel. Como se a tua escrita ela fosse o espaço onde você finalmente consegue enxergar as coisas como elas realmente são e não como você gostaria que fossem. A cirurgia também tem o dom de ir direto ao ponto. Ela não tem tempo para ficar de enrolação, ela não tem energia para ficar disfarçando. Ela vai na ferida, ela vai no nó, ela vai no centro da questão. Ela não tenta fugir. Claro que com isso vem uma série de desafios. Viver esse arquétipo não é fácil. A escritora cirurgiã, ela carrega uma intensidade que até assusta. E até ela mesma se assusta com isso. Às vezes, as palavras saem tão verdadeiras que elas acabam machucando. Às vezes, a clareza é tanta que ela se sente exposta demais. Como se estivesse ali escrevendo de coração aberto, só que para uma praça pública. O medo do julgamento pode ser paralisador para a cirurgiã. E se alguém ler isso e achar que eu tô louca? Ou se alguém achar que eu tô sendo dura demais? Ou se eu me arrepender depois do que eu tô escrevendo? Só que aqui tem um aprendizado absurdo, que é a cirurgiã, ela não tá escrevendo para os outros, ela tá escrevendo para si mesma, para sobreviver, para se curar, para se encontrar, para não enlouquecer, para não deixar a peteca cair. E quando você aceita isso, quando você para de se censurar, algo mágico acontece. A tua escrita, ela se torna um instrumento para transformar a tua vida. E também a vida das pessoas que leem, que você permite que leem o que você escreve. Porque todo mundo tem uma cirurgia interna esperando só a permissão para ser desperta. E quando você mostra a sua, você também dá coragem para as outras pessoas mostrarem as delas. E agora eu tenho alguns exercícios práticos para te sugerir para ativar a cirurgia. Lembrando que os arquétipos, você vai usar determinado arquétipo em determinado momento da sua vida. Então você vai usar um arquétipo que você precise usar. Você não vai usar um arquétipo tipo assim, se você tá terminando uma relação, se você tá vivendo luto, se você tá se transformando em uma nova pessoa, a cirurgia vai ser maravilhosa para você. Agora, se você tá no momento de se expressar, de mostrar a tua alma, de mostrar a tua dança, de mostrar as coisas que você ama, talvez seja o momento para você despertar a feiticeira do sentir e não a cirurgia. Então, você precisa ver o momento que você está e despertar a que você quer despertar. E, gente, os arquétipos, eles são personagens da nossa alma, então todo mundo tem esses personagens dentro de si. Mas qual é a hora de assumir determinado personagem? Aí vai conforme você está se sentindo, tá? E isso, gente, isso que eu tô trazendo para vocês é psicologia, é psicanálise. Então, os arquétipos não são uma coisa assim
de magia, uma coisa assim que vocês inventada, tá? Não é isso. Eu simplesmente estruturei a escrita da nova era com base em 4 arquétipos principais que eu mesma estudei e encontrei na minha própria vida, tá? Então, os exercícios. Número 1, a carta que nunca foi enviada. Escreve para alguém que te machucou, mas sem a intenção de enviar para essa pessoa. Então, usa todas as palavras que você nunca teve coragem de dizer. Seja brutal, seja honesta, seja real. Deixa sair tudo aquilo que está engasgado. Exercício 2, o inventário da vida. Você fazer uma lista, 2 listas, aliás. Uma com o que deve ficar na tua vida e outra com o que vai embora. E seja específica. Inclua pessoas, hábitos, pensamentos, comportamentos, lugares, sonhos. Não explica as tuas escolhas. Elas simplesmente são tuas. Só faça. Exercício 3, a verdade em 3 linhas. Escolha uma situação difícil, desafiadora, complicada da tua vida e escreve sobre ela em exatamente 3 linhas. E vai para o essencial. Corta o drama, corta a explicação, fica só no cerne da questão. E exercício 4, o diário da cirurgiã. Durante uma semana eu quero propor para você que você escreva um parágrafo por dia respondendo... Desculpa, gente, tô meio fã. Respondendo essa questão. Do que eu preciso me libertar hoje? Também seja prática e específica e, se possível, tome uma ação real baseada nisso que você escreveu. Que é ação sem... Não adianta não agir, né? E a escritora cirurgiã, ela nos ensina algo fundamental. Às vezes, pra gente curar, é preciso a gente cortar. Cortar a mentira, cortar a ilusão, cortar o que está podre, cortar aquilo que dói, que não serve mais. Na medicina, o cirurgião ele remove aquilo que está doente para que o saudável ele possa florescer. E na escrita, a cirurgia faz a mesma coisa. Ela remove aquelas palavras vazias, os pensamentos tóxicos, as narrativas que nos aprisionam. Esse processo, ele dói. Cortar dói, mas é uma dor que liberta, uma dor que abre espaço para que o novo possa nascer. E a cirurgiã, ela sabe que não dá para curar sem atravessar a ferida, entendeu? Não dá para crescer sem soltar aquilo que está nos limitando. Não dá para escrever a verdade sem enfrentar todas as mentiras que nós ficamos contando para nós. E por isso que ela é tão poderosa. E é por isso que ela é tão necessária. E como que a gente faz para integrar a energia da cirurgia? Nem sempre nós vamos viver nesse arquétipo, como eu falei para vocês. Nem sempre nós vamos precisar dessa intensidade. Mas quando a vida ela tá ali chamando a gente para uma transformação profunda, quando a gente tá no limite que a gente consegue suportar as coisas, quando tudo precisa mudar, é aí que ela desperta. E o mais importante disso tudo é a gente não resistir a ela. Não tenha medo dessa intensidade, não tenta suavizar o que ela tem para falar, porque é aquilo que você precisava ouvir e não ouviu, mas agora tu tá preparada. A cirurgia, ela vem quando você tá pronta para cortar aquilo que não serve mais. Quando você tem coragem suficiente para escolher a verdade, mesmo que a verdade seja dolorosa. Então, ela é uma energia de decisão, é uma energia de limpeza, é uma energia de libertação. E depois que ela fez o seu trabalho, quando aquilo que precisava ser cortado foi de fato cortado, é aí que os outros arquétipos eles podem aparecer e se expressar de formas mais suaves, mais lúcidas, mais construtivas. E sem o trabalho da cirurgiã, esses outros arquétipos eles não conseguem se estabelecer. É ela quem limpa o terreno, é ela quem abre o espaço. E eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, como que eu cheguei na escritora cirurgiã, como que eu fui parar nela. Então, gente, vocês sabem que eu passei por um processo de depressão, que eu já contei para vocês. Eu vivi num momento em que eu estava aprendendo coisas novas, que eu estava ali reprogramando a minha mente de uma forma intuitiva. Então, lembrando, o que é a reprogramação mental?
é instalar um novo programa na minha mente. A mente, ela é como um computador. Então, qual o programa que eu quero que rode? Pensamentos negativos ali, que criam uma narrativa de uma vida triste e tudo mais? Ou eu quero ser uma pessoa que enfrenta dificuldades, que vence as adversidades da vida? Quem eu quero ser? Então, eu posso reprogramar, né? A gente é programado durante a nossa infância com as primeiras experiências que a gente vai tendo sobre o mundo. E aí, o que acontece? A gente recebe estímulos da igreja, da família, dos pais, da escola, da comunidade onde a gente está inserido. E quando a gente vira adulto, que a gente começa a pensar por nós mesmos, nós podemos colocar uma nova programação e se questionar: aquilo era meu ou aquilo é do outro? Aquilo fui eu que pensei ou aquilo foi o que me trouxeram e eu acreditei como verdade? Então a gente pode reprogramar. E aí, quando eu estava nesse processo de cura da depressão, reprogramando a minha mente de forma intuitiva, consumindo livros bons, ouvindo palestras boas, capturando informações que eram coisas que eu de fato acreditava, né? Quando eu passei por esse processo, eu teve determinado momento, que eu senti como se eu tivesse feito uma cisão, um corte em mim, e eu me senti dividida em dois mundos. Então, no mundo daquela pessoa antiga e o mundo daquela pessoa nova. E aí eu pensava: o que é real? O que é verdadeiro? O que vai ficar aqui comigo? Então, foi um período difícil, foi um período que eu chamo de não materialidade. Existe até uma carta no tarô que é a não materialidade, que ela é toda preta. Por que ela é assim? Porque não tem nada manifesto, é um vazio. E eu acho que é esse o vazio que a gente fala, que a gente sente. A gente se sente vazio, porque aí você não sabe o que é verdade e o que não é. Então, o que foi não serve mais, mas o que está vindo ainda não é palpável. Então, você fica no meio do nada. Você fica ali no nada. E esse momento, ele é difícil, porque você precisa esperar as suas partes se integrarem. Você não pode fazer nada além de ficar ali, entendeu? Então, eu passei por esse momento, por essa situação. E aí, nesse processo foi intuitivo. Agora eu estou passando novamente com a escrita, com o meu trabalho, com a forma como eu me expresso. E agora eu estou fazendo isso de forma intencional. Primeiro, você age a partir da intuição, que é a sua bússola interna, e ela sempre vai estar com você. Mas depois você pode fazer isso de forma intuitiva, que é intencional, que é escolhendo o que você quer. Então você pode acabar passando por isso também. Então eu agora estou escolhendo passar por esse vazio para que algo extraordinário possa nascer, porque nasceu lá atrás também. Eu me curei, eu construí coisas maravilhosas e agora eu estou passando de novo por isso de forma intencional e também acessando essa não materialidade que vai virar extraordinário. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amanhã a gente se encontra para falar sobre o último arquétipo e também fazer o fechamento do projeto Escrita Terapêutica para Todos com o apoio da PNAD, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo. Vocês vão receber lá no grupo o presentinho. Não digo que vai ser hoje, porque eu ainda tenho que... Eu tô aqui nas aulas, né? Criando as aulas, gerando as aulas para vocês. E eu tenho que fazer também o presentinho, mas ele é bem bacana, bem legal, tá? E a gente vai lá conversar um pouquinho agora, se vocês quiserem, tá? Beijo, até mais!